trataremos agora de integral, mais diretamente, começando com as funções simples. Então dizemos que uma função mensurável, num certo espaço x, com valores na reta estendida ou valores na reta real, é uma função mensurável em relação a uma certa sigma álgebra no espaço x, ela é simples se ela assume apenas o número finito de valores. Tá? Ou seja, a imagem da função é um conjunto finito. Né? O f do espaço inteiro é exatamente o conjunto A1, etc., a k, para certa quantidade finita de valores. E a representação desta função pode ser dada deste jeito. Posso escrever f de x como uma soma de funções características. Né? Ou seja, é AI vezes a função característica da pré-imagem dos pontos onde eu falo AI. Okay? Portanto, é AI vezes uma certa característica de um certo conjunto, ela vale AI. Okay? Portanto, as funções simples são combinações lineares finitas de funções características de elementos da sigma álgebra. Ou seja, elas podem ser escritas desta forma. É a soma de AI vezes a função característica do conjunto A I, com cada conjunto AI sendo um elemento da sigma álgebra. Okay? Veremos que, de facto, mais tarde, que toda a função mensurável pode ser escrita como um limite pontual de funções simples. Okay? Então, as funções simples são combinações lineares finitas de funções características de elementos da sigma álgebra. Dada uma medida m sobre aquela sigma álgebra A de x e uma função simples f, definimos o integral de f com respeito a m por esta expressão. Portanto, é o integral de f de m, que é a notação que vem do cálculo, né? Bem conhecida do cálculo. Isto é simplesmente o produto de AI, a constante AI, vezes a medida do conjunto de pontos onde f vale AI. Okay? Isto somado para todos os i's. Então, é um número finito. É AI vezes a medida do conjunto dos pontos onde f vale AI. Certo? Isto é apenas a simples definição da integral de funções simples. Se B é um elemento da sigma álgebra, então f vezes a característica de B é também uma função simples. Né? É simplesmente a função, então, se f era a soma de igual a 1 até n de AI vezes a característica de A I, então agora esta função f vezes a característica de B, f vezes a característica de B, é AI vezes a característica de A intersetado com BI, AI intersetado com BI, para I de 1 até n. E automaticamente temos agora a nossa definição. O integral da f em relação à medida m restrito ao conjunto B, okay? É por definição o integral de f vezes a função característica do conjunto B. Lembrem que isto também é assim quando nós trabalhamos com os integrais, mesmo o integral de Riemann em análise, né? E isto aqui é nada mais do que a soma de AI vezes a medida dos A I intersetado com B, em que o A de I é o que vem, né, da definição da função f anterior. Okay? E muitas vezes se usa, quando nós estamos trabalhando com uma certa medida que está subentendida, a medida m, ela está subentendida, em vez de nós escrevermos assim, integral de f de m, muitas vezes escreve-se apenas assim, integral de f, ou integral de f em b, okay? Sem colocar o dm, porque é escusado, né? Não é necessário nós sobrecarregarmos a notação quando nós temos a medida m subentendida. Okay? Mas se quisermos deixar claro, podemos colocar a medida explicitamente. Propriedades integrais de funções simples. Então, seja φ e ψ funções simples com valores não negativos. Se eu tomar uma constante c, então o integral da constante vezes φ é igual a c vezes o integral de φ, exatamente como o integral de Riemann. O integral da soma é a soma dos integrais. Se φ for menor ou igual que ψ, então o integral de φ é menor ou igual que o integral de ψ, exatamente como o integral de Riemann. E a função, isto é importante, a função que a cada elemento da sigma álgebra associa ao integral de φ restrito a esse elemento de sigma álgebra, é uma medida sobre a sigma álgebra. Okay? Lembrar que
é importante observar que estas funções aqui têm valores não negativos, ok? Estou trabalhando com funções não negativas, até este momento, ok? O 1 claramente é trivial, é o item 1, o item 2 é só representar φ e ψ usando combinações lineares de características de funções mensuráveis, né? E obtemos o que nós queremos, né? Portanto, eu posso escrever, observamos que cada AI pode ser escrito como esta soma, uma vez que os BJs unidos dão um espaço inteiro, isso é uma partição, né? São disjuntos. Cada BJ também pode ser escrito como esta união disjunta, uma vez que os AIs, né, são 2 e 2 disjuntos e unidos dão um espaço inteiro. Okay? E então nós podemos escrever que a φ, né, pode ser escrita como estas somas duplas e a ψ também pode ser escrita como estas somas duplas, em que eu uso, né, cada AI eu escrevo como estas uniões e cada BJ eu escrevo como esta união e eu uso isso para representar deste jeito. Okay? Feito isso, agora aplicamos a definição. Portanto, a φ mais ψ pode ser escrita como esta soma. Aqui. E a sigma e a aditividade da medida m garante que o integral da ψ passa a ser esta soma aqui. O integral da ψ pode ser visto como esta soma aqui. E o integral da φ mais o integral de ψ pode ser escrito deste jeito, que coincide precisamente com o integral de φ mais ψ, usando a definição que nós tínhamos antes. Okay? Se, para o item 3, se φ for menor ou igual a ψ, então o AI é menor ou igual que BJ, sempre que o AI intersecta o BJ. Tá? Portanto, o integral de φ pode ser escrito deste jeito, usando a representação com AI intersectado com BJ, e isto é menor ou igual, claro, que o BJ vezes a medida da AI intersectado com BJ, e isto é a integral da ψ. Então provamos a integral de φ menor ou igual a integral de ψ. E, finalmente, se eu tiver uma certa família disjunta em A, de tal forma que o E seja igual à união disjunta dos EKs, então o integral em E vai ser a soma em I de AI vezes a medida da AI setado com E, por definição, né, do integral restrito ao E, mas cada E é a união disjunta dos EKs. Então eu posso escrever esta soma como uma soma dupla, né, substituindo o E pela união disjunta dos EKs e, portanto, a medida, sendo sigma finita, sendo sigma aditiva, perdão, ela satisfaz esta relação. E a partir daqui observamos que isto aqui é exatamente a soma dos integrais de φ em EK. Certo? Já que isto está mostrando o quê? Está mostrando que a função de conjunto, a função que é E associa isto aqui, né? Está mostrando, esta parte aqui está mostrando o quê? Que esta função, né, ela é sigma aditiva. E claro, nós sabemos que o integral de f restrito ao vazio é claramente zero, basta aplicar a definição direta, né? Logo, esta função, esta coisinha aqui, vamos chamar esta função, podemos chamar mf e, logo esta mf, perdão, podemos chamar isto mf. mf é uma medida. Okay? Muitas vezes se escreve f vezes m também. Medida f vezes m ou f dm. Que é esta medida que está aqui. A medida que cada conjunto é, associa o integral da f restrito a f. Okay? Certo? Não esquecer que em todos estes argumentos nós estamos assumindo que a f é não negativa. Ou seja, f é uma função. Perdão, não é f. Aqui tem que ser a φ. Eu me enganei, então isto aqui tem que ser φ. Aqui é φ é. Aqui teria que ser φm. Aqui também φm. mφ. mφ. Aqui pode ser φ dm. Ok?
Então, nós estamos assumindo que f é maior ou igual que 0. Todas estes argumentos aqui. Falaremos a seguir da integral de funções mensuráveis não negativas e as suas propriedades. Em particular, teorema muito importante, o teorema da conversão monótona e aplicações ao integral de séries. Okay? Já no próximo vídeo.